Como todos sabem, após a reforma da Previdência Social, na Emenda Constitucional 103 de 2019, passou a ser exigida uma idade mínima para aposentadoria como regra geral. Passou a ser exigido 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, com no mínimo 15 anos de contribuição. Lembrando apenas que no caso dos homens, esse critério do tempo de contribuição passa a ser de 20 anos para aqueles homens que começaram a trabalhar após novembro de 2019. Porém, toda regra tem sua exceção. E existem categorias, existem pessoas, trabalhadores e trabalhadoras cuja idade mínima é menor, como por exemplo, os professores, que são exigidos 60 anos no mínimo para os homens e 57 anos para as mulheres. Importante essa consideração. No caso também de trabalhador rural, também é exigido uma idade mínima menor, sendo 55 anos para as mulheres e 60 para os homens. Da mesma forma, importante salientar as pessoas portadoras de deficiência, que também é exigido uma idade mínima de 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. E é fundamental lembrar que nesses últimos dois casos também são exigidos ali 15 anos de contribuição no mínimo, ou seja, toda regra tem a sua exceção. Vamos falar também sobre as regras de transição, vamos citar aqui duas regras de transição que a idade mínima é menor do que a regra geral. Nós temos a regra de transição prevista no artigo 16, que leva em consideração idade mínima mais tempo de contribuição. Para essa regra de transição, agora em 2023, são exigidos 58 anos de contribuição no mínimo para as mulheres e 63 anos para os homens. Lembrando sempre que neste critério, as mulheres precisam ter também 30 anos de contribuição e 35 anos para os homens. Existe uma outra possibilidade bastante interessante prevista na regra de transição do que a gente chama de regra de transição de pedágio de 100%. Neste caso específico, são exigidos 57 anos no mínimo para as mulheres e 60 anos para os homens. Lembrando sempre que neste critério, nessa regra de transição, ou seja, para aquelas pessoas que já estavam próximas de se aposentar, são exigidos também 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens. Neste caso específico de regra de transição, também é exigido um pedágio de 100%, ou seja, o dobro daquilo que faltava para que uma mulher atinja 30 anos de contribuição em novembro de 2019 e para o homem 35 anos de contribuição em novembro de 2019. A pessoa tem que pagar um pedágio daquilo que faltava para ela atingir 30 ou 35 anos de contribuição em novembro de 2019. É importante salientar que nós acabamos sempre olhando para a regra geral, mas é importante você, trabalhador, você, trabalhadora, olhar sempre outras possibilidades, outras situações que você possa se enquadrar, como, por exemplo, uma regra de transição ou uma desses critérios que eu falei no começo do vídeo, como sendo uma professora ou um professor, trabalhador rural ou ser portadora de algum tipo de deficiência. Meu nome é Gilberto Vassoli e se você quiser saber mais sobre esse assunto de previdência social, a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal e também nos siga nas redes sociais. Um forte abraço e até um próximo vídeo.